Eu penso que a base, ela é para formar o todo. Porque naquela época só tinham 2 chapas que concorriam normalmente, oposição e situação. Nós fizemos história, nós elegemos 23 conselheiros naquele momento. Porque se a gente acredita, mano, que o futebol tem que ser profissionalizado, a gente precisa fazer a profissionalização também na base. Porque o contexto do Inter hoje é um contexto bélico. Se a gente quer formar jogador, nós vamos ter que pagar alguns preços, como a gente fala. As pessoas passam e o clube fica. Saiu o Gustavo, entrou o Jorge. Cara, o foco do Internacional teria que ser a potencialização da base numa magnitude, porque aí esses 2 bilhões vão virar 5 bi. Moleque de, 15, 16 anos pra cima, hoje a gente tem que pagar. É que nem tu trazer um jogador profissional. O nosso grande diferencial em termos de Brasil pro resto do mundo sempre foi a criatividade. Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, galera! Estamos na área, mais um Presença Colorada, hoje muito especial com um grande amigo meu, um cara que tem muita responsabilidade hoje dentro do Inter. Quando a gente fala de presente e de futuro, a gente sabe da importância. Eu falo muito sobre isso, seja aqui, seja na rádio, seja onde for, porque quando a gente está olhando para frente, quando a gente está olhando o futuro e o legado do Esporte Clube Internacional, não tem como não passar pela base. E hoje eu estou aqui com o cara, com o homem, o cara que tem a caneta, que manda no bagulho, meu amigo, um cara novo, um cara da nova geração, digamos assim, de colorados que são lideranças hoje e que está tendo uma experiência fantástica. Já trabalhava com o Felipe Becker e teve a oportunidade de hoje estar à frente das categorias de base. Luiz Caldas Milano, alemão, né, velho? Para mim é sempre assim, um cara que já foi polêmico nas redes sociais, mas sempre defendendo o Inter, que quando era oposição era ferrenho, mas um cara que depois que tu conhece, vê que é um cara do bem, um cara de diálogo, um cara que, obviamente, coloca o Esporte Clube Internacional acima de qualquer interesse. Assim. Eu sei porque eu conheço e é um cara que eu admiro e tenho certeza que está fazendo tudo para que a gente possa dar uma guinada na base, que não é fácil, não é da hora para outra, que a gente vai mudar tudo isso, mas a gente vai ter um papo muito cabeça e talvez um pouco mais técnico aqui para aproveitar todo esse trabalho, essa construção que o Milano está fazendo dentro da base do Esporte Clube Internacional. E aí, meu velho, seja bem-vindo. Obrigado, mano. Grande presença. Grande né? presença, grande Tudo presença. bom, velho? Obrigado pelo convite aí, cara. Obrigado às carinhosas palavras. Não sei se mereço tanto, mas fico muito feliz em ouvir vindo de ti, um cara que eu também, tu sabe quanto eu te admiro, quanto eu torço e gosto de ti, cara. E realmente estamos aí num desafio gigante, né? Aprendendo muito, com muita humildade, cara, mas como tu bem falou, tentando ajudar o clube do coração, o clube que a gente ama da melhor maneira possível. E faz parte, nós vamos acertar no processo, nós vamos errar no processo, né, mano? Porque nós somos humanos, né? E a gente erra. Mas a gente vai tentar sempre acertar mais do que errar. E vamos lá, cara, vamos falar, fico à disposição e estou à disposição para perguntar. A base serve para formar dirigente também, não só atleta? Tu sabe que essa é uma pergunta que muita gente faz e se tu perguntar para 100 conselheiros dentro do clube, eu vou te dizer que periga tu ter umas 70 respostas diferentes. Vou te dar a minha visão. Eu penso que a base, ela é para formar o todo. Ela é para formar atletas, ela é para formar treinadores, ela é para formar preparador físico, preparador de goleiro, massagista, auxiliar técnico e dirigentes. E qualquer outra função que a gente tem lá na base, né? Tem toda ainda uma questão de departamento médico, fisiologia, são várias áreas, né? O Odair é um baita exemplo disso. Né? Existem vários exemplos disso que a gente tem. É que, claro, o que a gente mais enxerga é o treinador, ou o jogador, claro, né? Mas existem muitas pessoas envolvidas no processo que não aparecem e que muitas vezes saem da base e ascendem ao profissional. Né? E nos últimos anos isso tem acontecido bastante, inclusive. Muitos profissionais que estavam lá
na base, hoje estão no departamento profissional. Bom, Então, vocês já viram que o papo vai ser legal, que vai ser cabeça. Então, segue a gente, multiplica, TikTok, Instagram, YouTube, aqui o Escambau nos ajuda a multiplicar, porque o projeto Presença Colorada é para enaltecer as boas histórias e para que a gente possa se aprofundar falando sobre o Inter e sempre olhando para o futuro, sempre olhando para que a gente possa galgar cada vez mais conquistas. Então, nos ajuda e lembrando que a gente sempre tem o apoio da KTO, grande presença, muito obrigado pelo carinho, estamos sempre juntos, os guris da catequese. Mas antes da gente entrar nesse papo da base, conta um pouquinho da tua história, assim, para que os nossos seguidores e todo mundo que vai, de certa forma, estar repercutindo o que a gente está falando aqui, possa entender a tua trajetória e como tu chegou na base a ponto de ser hoje nosso coordenador. Bom, Colorado, a família inteira é colorada, né? Meu pai... conhece muito bem também. Amigo do velho. O meu pai jogava o Enterprise contra o teu pai na época. Conta essas histórias, né? Se é Conta pra falar de história. pai. Pô, o nome do homem é Luiz Caldas, né, meu? Então não tem... Eu, como artista, não tem como não... Toda vez que eu olho o Milano, não tem como, né? Por isso que eu perguntei pra ele, como é que tu quer que eu te chame hoje? Alemão, Milano, Luiz Caldas, né? E teu pai, pô, é um cara do bem, um cara queridão, assim, né? Então, o velho colorado, a família inteira colorada, né? Nós somos aí 6 filhos, né? Meu pai casou 2 vezes, com a primeira esposa teve 4, depois com a minha mãe teve mais 1, né? São 5 homens, todo mundo colorado né? E, cara, eu cresci indo no Beira-Rio, crescendo no, como a gente brinca, no concreto do Beira-Rio, como todo mundo. E foi fácil, assim, de seduzir? Como é que foi? Foi no refrigerante, eu só me lembro, assim, de eu indo no Beira-Rio e sempre tive o Inter na minha vida, né? Porque a família inteira, meu pai... foi um dos que ajudou na construção do estádio na época quando saímos do Eucaliptos, né? Tanto que ele é sócio remido, então ele pagou lá uma parte, deu tijolo, tinha um monte de ações que tu poderia fazer na época da construção e o pai ajudou muito naquela época lá. Sócio remido raiz. Raiz. Não, né? Porque a gente tem lá as cadeiras perpétuas e tudo, mas a gente adquiriu depois, né? O remido dele é o sócio remido mesmo, da época que tu dava lá, tu comprava tijolo, levava não sei o que e tu virava sócio remido na época da construção do estádio. Para quem não entende, o sócio remido é quem tem as cadeiras perpétuas, que foram quem ajudaram a construir o estádio. E aí o que aconteceu? Receberam aquela cadeira como um título que ele é transferível, que ele é um bem. Isso. Então é isso aí. Por isso que a preferência das cadeiras perpétuas ali sempre foi para esses grandes colorados que ajudaram a construir o Beira-Rio. E o pai, cara, conta também uma história bacana, assim, que eles foram, se não me engano, a primeira chapa, se eu não me engano, de oposição do clube na década de 70. Ele, o Cláudio Cabral, o Amoretti, uma turma lá. Mas o pai nunca quis se envolver em política. E aí a vida passou, eu comecei a me envolver, vieram, né, início dos anos 2000, os blogs, né? E a gente comecei a participar de um blog lá, comentando, ajudando, depois a gente escrevia alguns textos de vez em quando. E a gente começou a fazer, reunir o pessoal, jogar bola, fazer churrasco. E ali nasceu a ideia da gente então fazer uma chapa para concorrer ao conselho, porque para quem não lembra, até o início dos anos 2000 não existia eleição no Internacional. A eleição era dentro do conselho. Né? Então, assim, assim, era bem diferente, né, do que é hoje. Depois do início dos anos 2000, o clube se democratiza de fato e ele abre a possibilidade para que a qualquer sócio comum do clube, que era o meu caso, montar uma chapa. Nosso caso, e nós montamos uma chapa na época, então, com 165 nomes, que é a nomeada da chapa. 150 mais os 15 suplentes, para quem não entende, né? A cada período tu renova 150 cadeiras no conselho a cada eleição. E a gente montou uma chapa de sócios lá em 2008, né? Quando o teu pai concorreu contra o Pífero, na verdade, que vocês entraram no conselho naquela época. Eu já estava... Mas entrou o Fetter, o Potter, lembra aquela turma lá, o Lelê, foi aquela turma lá, e a gente fazia uma brincadeira, tá? Porque naquela época só tinham 2 chapas que concorriam normalmente, oposição e situação. Me permite um pequeno parênteses, o que aconteceu? Quando o pai foi candidato a presidente, apoiado pelo Inter 2000, que era o nosso movimento de origem e o Interação. Isto. Aí coube ao presidente designar alguns nomes, né? E eu sensibilizei o pai dizendo, pai,
Está na hora da gente olhar para o futuro, está na hora da gente renovar o conselho e trazer pessoas da sociedade que podem multiplicar, que podem ter um novo olhar. Então, pô, eu queria trazer o Lelê, o Potter e o Fetter. Verdade. Só que, claro, o que aconteceu? Até a gente está marcado para falar com o Fetter, que já falou com o Lelê e com o Potter. A comunicação, que sempre foi a vida, principalmente do Fetter e do próprio Potter, de certa forma, constrangia eles a ter um outro posicionamento político, que Perfeito. é normal, porque Claro. ainda mais agora com a cultura do cancelamento. Assim. Então, foi um esforço que eu fiz pensando, mas assim, não adianta, tu tem que ter uma espécie de vocação para estar lá dentro, para suportar todo aquele debate, tudo mais, tu sabe bem, né? Sei bem. E foi isso, e aí a gente fez então uma chapa 3. Então tinha a chapa 1, que era do Vitório Pífero, né? A chapa 2, que era de vocês, o Cláudio Bier, e tinha a chapa 3, que ficou denominada na época a gurizada da internet. Ah, é verdade. 2008. É verdade. Né? Então nós, naquele ano, e nós tínhamos... Como é que era o nome da chapa? A chapa era Internet PV. E o nosso slogan era Sim, Nós Podemos, que a gente pegou da época do Barack Obama, que concorreu à presidência dos Estados Unidos, que era Yes, We Can. Nós pegamos esse slogan e trouxemos para nossa chapa. E o que a gente deveria fazer naquele momento? No mínimo 15% dos votos totais nós tínhamos que fazer para eleger conselheiros, proporcional ao número de cadeiras em disputa, que era 150. E nós superamos a cláusula de barreira por 24 votos, cara. Foi uma eleição histórica. A gente fez literalmente história no Inter e entramos. Naquela época as pessoas não entendiam a dimensão da internet. Né? Não. Tanto que nós quebramos uma barreira. Tanto que eu escrevo na Constituição, e sou o primeiro cara no planeta a escrever numa Constituição que a internet tem que ser um direito das pessoas, e fui ridicularizado por isso, porque as pessoas não entendiam a magnitude. É verdade. E o poder e a capacidade democrática que a internet podia trazer, né? Perfeito. E vocês foram um belo case nisso. Nós fizemos história, nós elegemos 23 conselheiros naquele momento. Então, assim, a gente quebrou uma barreira gigante dentro do clube. E em termos de democracia. Turma? Tu, Andréas. Isso, e aí veio eu, o Andréas, tinha o Manu, tinha a Diana. Aí sabe o que nós brincava na época? Hoje eu vou te confidenciar aqui 15 anos depois, mano. Que vocês eram a turma da Atlântida Nutella, tu, Potter, Fetter, e nós era raiz, que o Alemão Vitor Hugo era nossa chava também da Ipanema na época. Então nós é raiz, é o Alemão Vitor Hugo, que esses caras aí de Atlântida não quero saber. Nós brincava com isso até hoje. E o Alemão se elegeu também, então nós colocamos 23 conselheiros. O Malê, cara, o Gonça, o Nelson Barão, cara, tem muita gente que a gente colocou. E começamos ali, então, a entender o mundo político do clube, né? Isso pra mim foi muito importante. A gente quebrou uma barreira muito forte, mano, porque a gente quebrou um ciclo de situação e oposição. E nós começamos como independentes, porque nós não sabíamos como o jogo era pra ser jogado. Nós não conhecíamos um movimento legítimo do torcedor pra criar um espaço, né? E conseguimos, né? E aí começamos a crescer, daí depois começamos a fazer algumas alianças políticas, né? Fizemos uma aliança de 3 movimentos depois em 2010, que virou Convergência Colorada, que era o Internet BV, o Inter 2000 e o Interação. Isso. E isso depois virou um movimento político, né? Eu acabei saindo antes por algumas questões que na época lá a gente acabou se desentendendo, mas vida que seguiu, segui meu rumo dentro do conselho, fiquei alguns anos independente, outros como apoiei, por exemplo, o Giovanni Luigi, né? Sou um daqueles 166 que não deixamos entrar para a eleição para o pátio, e graças a Deus o tempo provou que a gente estava certo naquele momento. Fomos apedrejados naquele momento. Isso aí. E graças a Deus a gente provou, o tempo nos inocentou, vamos assim dizer, né? Então foram desafios... Ou prescreveu, né? Porque essa coisa de fazer carinho com quem estava certo no passado não não vale. É da vida, né? Não mas tá tudo certo. Mas apoiei o presidente Giovanni, nunca fiz parte de gestão nenhuma. Depois segui como oposição, fiquei independente, enfim. Mas nunca tinha feito parte de gestão alguma, né? Veio a eleição, então, de 2020, onde o presidente Barcelos era candidato. A gente acabou ganhando a eleição também num marco muito importante dentro da história do clube, porque se quebrou um ciclo de 20 anos de um movimento detentor do poder, né, dentro do clube. Passada a eleição,
eu recebo um convite, acho que uns 30 dias depois, eu não vou me lembrar o período, mas foi entre 20 a 30 dias pós-pleito, né? Me surpreendi, te digo com toda humildade isso. Eu fui convidado, então, pelo João Patrício, pelo João Patrício, pelo presidente, pelo Conselho de Gestão como um todo. Fizemos uma entrevista com o João Patrício para essa segunda temporada também. Não sei se foi ao ar ou se vai ao ar. Isso aí, depois eles vêm aí, mas faz parte. Falou muito dessa história também, pô, do vínculo do DNA dele, da história do pai dele. Foi muito legal. Louco, o João é um grande colorado. E aí eu acabei assumindo junto com o Becker, fomos convidados para ser diretores da categoria sub-20 do Internacional. Então eram 2 diretores na categoria, o Felipe Becker era um, o Becker com mais de 30 anos de história dentro do futebol, para quem não sabe, né? O Becker foi vice-futebol do Aimoré, foi presidente do Aimoré, o pai dele, ele tem história muito forte com o Aimoré. E aí a gente foi convidado para assumir como diretores de categoria e foi um grande desafio. Ficamos lá 3 anos, tivemos ótimos momentos, tivemos momentos muito complicados. Ganhamos uma copinha, né? A copinha foi em 2020, ainda foi no ano anterior, né? Antes da pandemia, num Grenal, inclusive. Aí, em 2020, a gente ganha a copinha. Grenal do Alambrado. Em 2021, aí, quando a gente assume, a gente ganha o Campeonato Brasileiro, a gente ganha a Supercopa do Brasil, a gente é tetracampeão gaúcho e cai na semifinal da Copa do Brasil. E não conseguiu segurar o Fábio Matias ali? Não, o Fábio Matias, cara, ele sai em abril de 2021, ele recebe uma proposta, assim, para ganhar mais do que o dobro no Flamengo na época. Não tinha como segurar, nós não tínhamos, o clube não tinha a mínima condição financeira. E o Fábio, graças a Deus, aí é um treinador que tá trilhando seu caminho, agora tá já em Série A, né, cara? É um cara que eu gosto muito, admiro e torço muito por ele, nos ajudou muito. E aí a gente começou ali nesse primeiro ano, foi um ano bem importante, a gente conseguiu levar o Inter Sub-20 à primeira disputa de uma Libertadores da América, em 2022, foi um marco histórico. Aí tivemos algumas dificuldades em 2022, ano passado mais algumas dificuldades também, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, tivemos as nossas dificuldades e sempre soubemos os porquês, isso é muito importante dizer, né? Tu tem que saber porque tu ganha e saber porque tu perde. Né? E saber o porquê que tu tá formando, porquê que tu tá entregando ou porquê que tu não tá entregando. Isso a gente tem que saber. Veio nova eleição em 2023, o presidente Barcelos foi reeleito e eu não continuaria no Sub-20, eu já tinha tomado a decisão pessoalmente, eu já tinha confidenciado a pouquíssimas pessoas que eu não ficaria, que eu tava cansado e que não sei o quê, e que aí acabei recebendo novamente um convite, né? Porque nesse meio tempo o Becker foi convidado para ser vice de presidente de futebol, para quem não lembra, e aí eu fiquei sozinho na Sub-20 no último ano. E, cara, eu tava cansado, porque desgasta muito, mano, a gente deixa de estar com família, a gente deixa... o Sub-20 tem um calendário muito semelhante ao do profissional, é muita viagem, tu tem que estar lá quase que todo dia, né, te toma muito tempo. E que é importante também para ele já ter uma agenda esportiva para que ele entenda e não sinta tanto essa migração pro profissional, né? E aí eu acabei recebendo esse convite do novo Conselho de Gestão, né, mais o vice-futebol, acabei aceitando, né, porque era um desafio para ser, né, diretor-geral da base, assumir todas as categorias, um desafio ainda maior. E vou te dizer que assumimos ali agora no início de fevereiro, né, o Jorge Andrade foi contratado para ser o executivo e eu para ser o diretor-geral. E agora a gente está montando lá algumas coisas. Então estamos no início de trabalho, estamos fechando aí 5 meses de trabalho, só que com um mês de enchente ainda que a gente pegou, né, cara? Então é uma confusão, a gente teve que tomar medidas muito rápidas dentro do CT, porque tem pessoas alojadas, temos que tomar uma série de ações aí rápidas para bem-estar dos jovens. E aí agora estamos realmente, cara, começando um trabalho que eu digo, começando porque eu como diretor-geral estou há 4, 5 meses fechando agora, né? Então, assim, a gente tem um trabalho para fazer, mas óbvio, né, mano, o clube é perene, né? E eu disse isso no conselho esses dias, a base do Inter não começou com o presidente Alessandro e não vai terminar quando ele sair. A base vem de muito antes e a base teve bons e maus momentos, como o clube já passou por bons e maus momentos. E nós temos que saber encarar esses ciclos. É duro, é duro. O que tu tem que fazer? Baixar a cabeça e trabalhar, meu velho. Não tem
Tu não tem outra saída. Tu tem que baixar a cabeça, trabalhar. Reúne o pessoal lá e vamos ver como é que a gente vai melhorar o processo, né? Porque as pessoas que passam pelo clube vão deixando as suas marcas. E algumas coisas tu vai pegar e tu vai olhar. Cara, isso aqui tá bom. Tem como melhorar? Tem. Vamos então fazer uma melhoria. Isso aqui a gente entende que poderia ser feito um pouquinho diferente. Vamos ajustar o processo. É sempre um ajuste que tu vai fazendo. Ninguém vai chegar lá agora, mano, amanhã na base nacional e vai começar do zero. Não existe isso. Ninguém é louco, né? Não tem como tu começar do zero um trabalho. Porque o clube é perene, né? A gente tem que pegar o que Seria tem. uma atrocidade. E seria uma burrice, né? Então o que a gente fez lá, cara? A gente tá nesse início de trabalho, nós estamos tentando trazer algumas questões de profissionalização mais a pleno do que o clube já vem fazendo. A gente está querendo melhorar um processo que já está em andamento dentro do clube. Então nós criamos lá, por exemplo, hoje, cara, o que a gente tem chamado internamente de comitê executivo, que é composto pelo Jorge Andrade, que é o nosso executivo, e mais 5 pessoas que são os pilares. Cada pessoa é responsável por algum pilar. Então a gente tem o pilar da captação, tem o responsável que cuida de toda a captação, tá, nesse comitê. Nós criamos, né, um cargo chamado coordenador de performance e saúde, que só tinha no profissional e não tinha na base, para unificar todas as questões de nutrição, fisiologia, DM, fisioterapia, recuperação. Tem uma série de áreas. Esse coordenador já foi importante para uma mudança que a gente tem esse ano, que eu até elogiei e acho que foi extremamente inteligente, foi antes de subir jovens promissores para o profissional, depois da copinha, se aumentou a carga física de trabalho semelhante de alguns para que quando eles chegassem no profissional não tivesse uma discrepância, né? Isso. E o Gabriel Carvalho é um belo exemplo disso, porque claro, jogando a copinha ali, ele estava no sub-20 ali, não rendeu tanto quanto se esperava, mas daí rapidamente essa carga de trabalho ele foi para aquele Grenal sub-17 e destruiu o Grenal. Destruiu. Então, essa aceleração de processo acaba sendo fundamental e foi graças a esse olhar aí desse coordenador ou não? É um trabalho conjunto, porque aí tu tem que ter o profissional e a base alinhados, né? Aí são as demandas que tu vai criando dentro do processo. Tu tem que alinhar a base e o profissional para que o processo saia mais redondo lá para cima, é óbvio, né? Mas se não conversar, mano, se a base não conversar com o profissional e o profissional não conversar com a base, não vai funcionar em nenhum clube. E bom, né? Não tem como não conversar no momento que o Felipe Becker é o vice de futebol e vocês entraram juntos ali. Claro. Isso ajuda, facilita, porque o Felipe é um cara muito de bastidores, né? As pessoas falam, o Felipe não fala, não sei o quê. Mas ele tem um trabalho de formiguinha, ele tem um trabalho lá dentro e eu queria que tu falasse muito desse vínculo com o Felipe e da importância do vice de futebol já ter passado, inclusive, por onde tu tá hoje. Né? Perfeito. Já vou chegar lá. Então a gente criou esse comitê onde tem o performance, saúde, eu não captação. De falar, eu não interrompo meus fica tranquilo. Tá? Prometo. Captação, performance, saúde. A gente tem a parte administrativa, né? E depois tem a parte de coordenação técnica e metodológica. Né? Então a gente tem o PC, o Julinho nessas áreas que são áreas conjuntas, né? E mais o que eu te falei que é administrativo. Então esse comitê executivo é quem toca todos os processos da base, cada um nas suas áreas, né? E a gente se reúne semanalmente, eu faço parte, eu participo, né, dessas reuniões semanais para entender onde é que está cada processo, o que a gente está fazendo, quais são as melhorias, como é que está o dia a dia, quais são as dificuldades, o que a gente tem que fazer. Porque se a gente acredita, mano, que o futebol tem que ser profissionalizado, a gente precisa fazer a profissionalização também na base. Antes da gente entrar no Felipe, o Milano aqui estava me falando justamente que tu está convidando muitos movimentos e muitos conselheiros para ir lá conhecer a base. Claro. Esse gesto já foi feito ano passado, mas aí era uma coisa mais institucional, de todo mundo junto. Agora tu está fazendo uma coisa mais customizada, mais pessoal. Isso. Nesse sentido, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí tu me diz, mano, vai lá, não sei o quê. Nós podíamos fazer um especial do Presença lá, fazer uma matériazinha falando um pouco disso, falando da base, mostrando alguma coisa. Se a galera topar aqui,
da produção, eu acho que seria legal a gente gerar um conteúdo nesse sentido que tu acha. Com o maior prazer, cara, é só a gente alinhar, a gente faz isso aí com o maior prazer, eu acho muito importante, porque o que a gente tem dito lá, né, principalmente eu e o Jorge, né, que somos assim, o pessoal mais fala, né, por aí, cara, a gente não tem nada para esconder. A gente tem que mostrar o que a gente está fazendo, né? E o que eu penso, mano, que assim até para que os colorados possam ajudar também, né, meu? Ninguém é dono da verdade, né? Dentro do ambiente político, mano, e tu conhece política muito mais do que eu, não tenho nenhuma dúvida disso, né? Mas tu falou bem, eu sempre fui um cara muito combativo, e quando tu vira vidraça, a pedra vem, faz parte do processo. A crítica faz parte do processo. Acho que isso não é problema nenhum. O que chateia quem tá lá é quando a coisa vira pessoal. Aí é ruim, né? Pra qualquer lado. Acho que daí não é legal. E como é que é o nosso... como é que é a nossa visão hoje? Cara, o Mano, hoje ele pode ser oposição, pode ser... Não importa. O Mano, ele pode não gostar do Milano. Ele pode achar que o Milano é isso, aquilo, aquilo outro. Mas eu, enquanto diretor-geral da base, eu tenho que te ouvir, cara. Eu não estou preocupado se o Mano é situação, se o Mano é oposição, qual é o movimento do Mano. O Mano é conselheiro, é colorado e quer contribuir com a base. Vamos lá tomar um café, nós temos que fazer isso, nós temos que se desarmar, entendeu? Nós temos que dar exemplo, entende? Eu não tenho o direito de dizer assim, ó, com o Mano eu não vou tomar um café porque o Mano não gosta de mim. Cara, quem sou eu? Né? Claro. Porque não sou eu que estou... É a instituição, né? É a instituição. Né? Então a gente está tentando começar um trabalho agora de convidar alguns movimentos de oposição também, para ir lá tomar um café conosco, para que a gente possa apresentar o que a gente está fazendo e ouvir sugestões, críticas, não tem problema, mas para a gente ver aonde que as pessoas podem nos ajudar, cara, porque as pessoas vão passar, mano, eu vou passar por lá, amanhã vai estar outro no meu lugar. Não existe isso, o clube fica, as pessoas passam. E eu não sou o dono do Inter. Então o que a gente tem que fazer? Disseminar o que a gente está fazendo, para que as pessoas saibam que amanhã, mano, o próximo diretor-geral da base normalmente vai estar dentro do Conselho Deliberativo. É um desses 3 anos que estão lá. Então os caras têm que ir lá, nós temos que convidar as pessoas para ir lá. Claro. Sabe? É isso que a gente tem feito, né? Porque a gente entende que assim, Com dialogando... o aval da diretoria, obviamente. Claro, com a gente dialogando, né? A gente vai conseguir evoluir. Né? Podemos quebrar o pau no bom sentido de discutir, de divergir, de achar uma coisa, mas você tem que fazer isso. Tá bem? Faz parte, a crítica faz parte do processo, não tem nenhum problema. Mas isso vai nos fazer, eu não tenho nenhuma dúvida que vai nos fazer evoluir, entendeu? O exercício da tolerância na política é tu, antes de criticar alguém, tu te colocar no lugar dele. E isso é muito raro. Então, quando tu te coloca no lugar de quem pensa diferente de ti, mas que está lá ocupando um espaço que tu quer criticar, tu acaba mitigando um pouco esse conflito e tendo o exercício da tolerância. E quando a gente pensa em Inter, tem que trabalhar para o Inter, não para o movimento político. Né? Perfeito. E por mais que a gente saiba que esse é o olhar da maioria dos conselheiros, às vezes, subjetivamente, o ranço, às vezes ele cria mecanismos que te tira do teu prumo. E isso faz parte, seja na situação, seja na oposição. Ninguém gosta de tomar pedrada. É óbvio que ninguém gosta, mas assim, ao mesmo tempo que o gestor que está lá tem que olhar para a oposição e se colocar no lugar dele, claro. Quem está na oposição tem que se colocar no lugar para o bem do clube, por bem da gestão, por bem do olhar que tu tiver para onde tu quer melhorar, assim, né? Perfeito. Vamos falar de Felipe? Vamos. E aí, como é que é essa relação, a importância disso? É bacana, eu gosto muito assim. do Felipe Becker, inclusive quero convidá-lo aí para um dia estar aqui conversando conosco. O Becker, a gente já se conhecia, né? Assim, há muito tempo, porque a gente fez parte lá na época do Convergência, depois que eu saí a gente seguiu amigos, seguiu se falando, mas a gente nunca tinha trabalhado junto, né? E quando a gente começou a trabalhar junto, cara, foi muito importante, porque conviver com o Becker é um aprendizado diário, né? Porque o Becker, como eu falei antes, ele tem mais de 30 anos de história dentro do futebol. E isso, cara, um cara com essa experiência, ele tem muitas coisas para agregar. Porque o Becker, dentro do ambiente, ele consegue conversar com todas as pessoas de uma maneira leve. Não é que ele não cobre, ele sabe cobrar. Mas ele sabe cobrar sempre com um olhar mais, entre aspas, leve, né?
Tu pode cobrar de várias formas, né, mano? Tu pode cobrar sendo um grosso, xingando todo mundo, e tu pode cobrar de uma maneira mais educada. O Becker sempre conseguiu ir desta maneira mais educada. E isso ajuda o ambiente. Por quê? Porque é um ambiente onde tem cobrança, mas é um ambiente que as pessoas entendem que elas vão ter que seguir evoluindo dentro daquilo que a direção pensa. Então, cara, para mim foi um orgulho e uma honra muito grande, porque eu aprendo muito com ele. Eu vejo muita crítica a ele, sim, e eu penso diferente porque eu vivi com ele diariamente, praticamente, por 1 ano e meio, 2, né? Mas essas críticas, primeiro, são pelo status do cargo, Claro. e daqui a pouco pelos pronunciamentos, que não é. Tem gente que é da comunicação, tem gente que é orador, tem gente que tem facilidade para isso, Perfeito. e tem gente que trabalha mais nos bastidores, assim. Então, muitas vezes, antes de criticar, te coloca no lugar do cara. Era justamente isso que a gente tá falando. Não, perfeito. E se o Becker não tivesse competência para lidar com o ambiente do profissional, ele já tinha saído. Sim. É óbvio, né? Ninguém fica lá dentro O Papaléu tinha um perfil também semelhante, né? O Papaléu é uma grande figura também, um perfil mais tranquilo e que sabe gerir ambiente. E isso é muito importante pro contexto do clube, mano. Acho que isso também é importante a gente lembrar. Porque o contexto do Inter hoje é um contexto bélico. Internamente, externamente. Não só o Inter, né, cara? Em tudo que é lugar, né? É verdade, a sociedade, né? E essa polarização é muito danosa, né? Mas o nosso contexto... Ela atrofia o diálogo, né? E nesse contexto do clube, de estar com essas dificuldades de diálogo interno, de diálogo externo e de também não ter conquistas, cara, isso acaba virando um furacão, assim, isso acaba virando um terremoto. Isso potencializa muito o lado negativo, né? O que também a gente precisa entender que faz parte do processo. E eu tenho certeza, cara, que o Becker, agora sim, a gente já tem conversado sobre base e profissional, sobre os processos e os alinhamentos que a gente precisa fazer. E o Becker, ele tá muito sensível a isso, ele entende porque ele ficou lá, né? Que nem tu falou antes, como ele passou pela base, ele entende as demandas da base, e isso, cara, com certeza vai facilitar todo esse nosso processo que a gente entende que tem que ser feito. Porque assim, mano, se a gente quer formar jogador, nós vamos ter que pagar alguns preços, como a gente fala, né? Pô, o cara quer mudar de vida, o cara quer, sei lá, quer perder peso, ele tem que pagar um preço. Dói, né? E às vezes as pessoas estão numas... É bom, as pessoas, depois que tu vê o resultado, né? Porra. Ninguém vê o caminho, só vê o resultado, né? E eu penso que se a gente quiser potencializar os nossos jovens, nós vamos ter que pagar um preço internamente enquanto clube para fazer algumas coisas um pouco diferentes do que vem sendo feitas, para a gente ter resultado diferente. E o que tu acha que seria fundamental nesse custo aí desse preço? Cara, o fundamental é a gente conversar. É diálogo. Eu acho que o fundamental nesse primeiro momento é a gente conseguir, eu e o Becker, conversar mais e conseguir aproximar esses mundos. Sim, porque boa vontade e intenção tem, mas o dia a dia, a máquina de moer carne... Isso aí, cara. Então, é um desafio gigante. A gente pensa que é só conversar, não é. Porque tu tem que planejar, aí tu tem que ver, cara, vamos por esse lado aqui, puta, vamos tentar, não deu certo, vamos de novo. Mas se a gente fizer assim... Então, assim, são várias ações que tu tem que fazer, né? Mas eu tenho muita convicção de que o trabalho que nós estamos começando a fazer, ele vai render bons frutos. Nós temos muita convicção. E agora, como a gente terminou esse plano inicial de trabalho, agora é a hora que a gente começou a fazer já de seguir com essa aproximação entre base e profissional, mostrando aquilo que a gente está enxergando e como que a gente entende que a gente pode maximizar esses processos. Vou te dar um exemplo. Além desse que tu falou no início, dos meninos que foram separados lá para fazer uma carga física maior. Dentro da profissionalização, nós criamos um processo que a gente denominou Atleta 360. O que é isso? É muito simples. No clube são várias áreas e a gente precisa integrar essas áreas todas, não só entre elas.
A gente precisa fazer com que essas áreas trabalhem de forma integrada para o atleta. É diferente. Uma coisa é eu ter a área financeira integrada com a área técnica, sei eu. Outra coisa... Sim, o objetivo da transversalidade tem que ser o atleta. Isso aí. Então a gente põe o menino E ser na... transversal já é muito difícil, imagina ainda com ênfase na formação do atleta. Então a gente põe o menino numa sala, já fizemos isso. Tem 20 pessoas, é da nutrição, é fisiologia, é preparação física, é fisioterapia, é comissão técnica, é psicólogo, pedagogo, assistente social. Cara, bota todo mundo na sala. Diz, ó, essas 20 pessoas aqui, 15, não importa, 30, todas elas estão trabalhando para potencializar o teu jogo. Então o que a gente fez? Criamos indicadores internos desses meninos em várias áreas. Área comportamental, área técnica, área física, enfim, várias áreas. Esses indicadores foram criados pelos profissionais e eles têm uma nota lá que eles vão ter em cada área. A área comportamental é uma nota, a área técnica é outra, a área nutricional é outra. Ele vai ter várias notas que vão somar lá e ter os seus pesos e vai ter uma nota final. Legal. Dentro de cada área, eu consigo ver, dentro dos indicadores criados, aonde que esse menino ele está bem e aonde ele precisa evoluir. Então, por exemplo, eu tenho um menino que daqui a pouco, tecnicamente, ele entrega muito bem. Só que ele tem problema comportamental. Ele falta aula, ele não faz prova. Eu estou viajando aqui, né? Criando hipótese. Entendi. Nós vamos ter que fazer, então, um plano de ação para que ele vá na aula, para que ele tire boas notas. Porque não adianta só ele ter a parte técnica boa, ele tem que ter a parte comportamental boa, sabe por quê? Senão... É o conceito do esporte universitário americano, né? Perfeito. Porque tu entende que o funil ele é muito violento. E que a maioria não vai vingar. Isso. Mas tu pode formar cidadão. Isso, não, perfeito. E nós temos que ajudar esse moleque a chegar o mais pronto possível no profissional. Eu preciso entregar esse moleque lá em cima o mais pronto possível. Até porque se ele não tiver com a cabeça boa, ele vai tremer na hora de botar pra dentro. É isso, não adianta só ter técnica, tu tem que ter uma série de fatores, nutricionais, enfim, de tudo. E aí a gente já estamos começando a avaliar esses meninos trimestralmente. Então tu faz os indicadores, deu as notas, faz os planos de ações iniciais, o que ele tem que melhorar, e acompanha no trimestre. E tu tá manualizando esse processo para deixar esse legado também? Nós estamos manualizando isso de forma com... Nós não estamos escrevendo ainda não, mas a gente já está com os processos. Agora o segundo passo vai ser manualizar isso para a gente deixar isso pronto. Sim, tu está estabelecendo os critérios para criar... Isso. Não, é isso. Nós já estamos agora... Nós já estamos rodando o piloto, na verdade. Rodando o piloto já a todo vapor. Para começar, já estamos com os planos de ações iniciais já todos sendo feitos. Vamos fazer a primeira medição agora, julho ou agosto, se não me engano, já faz a primeira medição trimestral. E aí tu vai, né? Aí tu vai melhorando, esse indicador aqui acho que não ficou bom. Aí claro que tu vai mexendo e melhorando. Mas isso para mim, assim, na nosso ver lá de todo mundo que participa do comitê, de todo mundo que está envolvido nesse processo, é um ganho muito importante, né? Que a gente pode ter. A gente também está voltando, por exemplo, com o futsal na iniciação, algo que o clube tinha abandonado. Nós fizemos uma presença com o Choco aqui e falamos muito sobre isso. Ele é um entusiasta, obviamente, né? Claro. Foi um dos maiores jogadores do planeta de futsal. E ele disse uma coisa sensacional, que é o seguinte, Milan. A base hoje, quando tu bota um monte de moleque para jogar num campo grande... O que é bom, dribla todo mundo e faz o gol, e os outros ficam assim, tá, e eu. Então tu acaba frustrando muito. E que o próprio salão ele tem essa capacidade lúdica de fazer todo mundo tocar na bola. É verdade. De entender que o coletivo é mais importante do que o individual, né? Então, para a formação do atleta, isso é fundamental, né? Que isso. legal, cara. Então a gente está voltando com o futsal na iniciação, né? Então isso é metodologicamente algo importante que a gente entende que tem que ser feito. Nós também, cara, estamos começando um trabalho agora que a gente está chamando de plano de desenvolvimento individual, que são as famosas ações individuais do atleta, cabeceio, giro de corpo, cruzamento, chute de fundamentos individualizados. Então nós vamos fazer isso normalmente no contraturno, mas dependendo do desenvolvimento do trabalho e de cada categoria em cada momento, nós vamos fazer isso dentro do treino. Então nós vamos ter uma pessoa específica lá
que vai estar dentro do treino com a comissão, fazendo esse trabalho individual no treinamento da semana junto com toda a categoria. Então isso a gente também já está começando a colocar em prática, né, para a gente conseguir evoluir, fazer com que esses meninos, cara, cheguem no profissional com os fundamentos mais acurados, né? Porque a gente ainda vê hoje no Brasil inteiro muito moleque que sobe e não sabe cabecear, e não sabe ter o giro de corpo correto, ou quando tu tá numa fase defensiva, o teu enquadramento do corpo para tu fazer a defesa, né? No 1 contra 1, por exemplo, tu tem que ter alguns ajustes corporais, que tu tem que aprender isso na base. Tu tem que aprender a chutar uma bola, cruzar, cara, enfim, são várias ações individuais que nós vamos fazer, ou no contraturno, ou dentro do próprio treino da categoria, entendeu? Então são algumas das coisas que a gente está fazendo. Sim, tu faz o diagnóstico do potencial daquele atleta e o seguinte, pô, esse cara tem dom para cruzar, então vamos diminuir a carga física dele dentro dos treinos e vamos treinar mais cruzamento, porque isso vai ser fundamental para ele. Mesma coisa para falta, mesma coisa para saída de goleiro de gol e assim para todas as valências. Sim, Perfeito. Cabíveis, né? Outra coisa importante que eu acho muito importante a gente falar aqui, questão de psicólogos, né? Hoje os psicólogos do clube, eles assistem treinos. Muitos, não conseguem assistir a todos, né? Nem a todo momento. Mas eles já estão se integrando com as comissões. E isso é muito importante, porque o atleta ele precisa pegar confiança também no profissional. Ele precisa estar no dia a dia para entender, e até o psicólogo entender o comportamento desse menino no dia a dia no treino. Pô, o mano só reclama de todo mundo o tempo inteiro no treino. Cara, tem algum problema aqui, vamos ver. Então, para ele também entender os comportamentos e conseguir fazer com que esse menino chegue no profissional com um mental mais forte, entendeu? Tu consegue ler entre as entrelinhas, né? Exatamente. Então, a gente está aproximando todos esses entendi. processos. De novo, cara, estamos no início de trabalho, estamos fechando 5 meses. Pegamos uma enchente ainda devastadora no estado, ainda tem muita gente desalojada, a gente sabe do estado caótico que a gente vive hoje, mas a gente, acho que nesse pouco tempo, esse plano inicial de trabalho, a gente conseguiu já fazer alguns ajustes bem bacanas, e que isso é feito a muitas mãos, com muita conversa, com muitas pessoas, para que esse trabalho coletivo ele apareça ali na frente, cara, que gere frutos, né? Não é pro Milano, não é pro mano, é pro clube, velho. É pro clube. Não é isso que a gente quer, mano. Tu não sabe da nossa felicidade quando um moleque sobe e entra em campo. A gente fica feliz, a gente torce por todos. A gente torce para que todos subam e deem certo. Só que, infelizmente, o funil, tu falou, ele é muito cruel. Desses que sobem, cara, que chegam numa etapa mais complicada que é o profissional, ainda são poucos os que efetivamente vão vingar. E aí uma tarefa árdua. Educar árdua. o nosso torcedor também, né, irmão? Essa parte eu deixo pra ti. Tu sobe o Estevão e a primeiro passe errado, o cara entra no profissional, o cara é vaiado, meu. Primeiro. Impressionante. Inter e Avaí 0x0, Nós não vaiava o Marcelo Padeiro dos anos 90, meu. Sabe? Isso, eu tenho mais 2 questões pra ti, só pra depois eu já te libero. Tá? Não, mas assim, só pra tu entender, eu também, como a gente tá começando um trabalho, é bom a gente falar, dar essas pinçadas para que as pessoas entendam que o quanto de processos e de pessoas que a gente envolve nessa operação com um único objetivo. Perfeito. Entregar um atleta mais pronto para o profissional. Ah, mas ele vai estar pronto? Nunca vai estar pronto. Profissional é profissional, meu camarada, é outro mundo. É outro mundo. Tu entende? Tu nunca vai conseguir pegar um atleta de 15, 16, 17, 18 anos. Não, ele tá pronto. Não tá. Não tá. Ele vai oscilar. Ele vai ter bons momentos. Ele vai cair. Faz Sabe parte. que as 2 perguntas viram 3, 4, porque daí eu já tô pensando, né, cara? Meu, o tempo é contigo. Então, hoje eu tô tranquilo. Mas assim, ó, À tua disposição. não tem como nós não falar sobre Jorge Andrade e Gustavo Grossi, tá? Porque assim, o que eu vejo, tá? Olhando de fora. O Jorge é um cara que conhece o Inter como uma palma da mão dele, tá certo? O Gustavo, cara, como é que tu vai criticar trazer um cara que revelou os atletas que ele revelou no River e tudo, depois que o negócio até não funciona, ou ele deixou um legado? Eu acho que isso é importante para o nosso torcedor saber, assim, mas quando o Gustavo entra, é que nem o William Potker. O William Potker era artilheiro do Campeonato Brasileiro, era artilheiro do Campeonato Paulista, o Inter na Série B, ele prefere pro Inter ou pro Corinthians. Pois, cara, tem tudo para ser ídolo do Inter, né? E acabou sendo ídolo porque foi trocado pelo Maurício. Agora o Maurício nos deu um pulmãozinho ainda mesmo. O futebol é assim. Então, tipo, o Gustavo Grossi...
é muito importante que o cara conheça o DNA. O que aconteceu com o Gustavo? Porque, de certa forma, foi um dos calcanhares de Aquiles desse primeiro processo em relação à base, né? Mas é que isso, nós vamos voltar porque a gente falou há pouco ali. Questões bélicas. É lado A e lado B. Esquerda e direita. Tu é isso ou tu é aquilo. Os rótulos que a gente cria. E o Gustavo é isso. Ou tu ama ou tu odeia. É que nem o Kudê. Ou tu ama ou tu odeia. E eu penso que não é assim, cara. Claro. Eu penso que o Gustavo é um bom profissional. Nos ajudou num momento muito importante. Fez um trabalho importante nas categorias como um todo. Em algumas coisas que ele nos ajudou. Realmente. E aí eu vou na linha do que o presidente falou. E o presidente é o presidente. Cara, nós estamos nesse novo ciclo de um perfil um pouco diferente. É só isso. Não existe que tudo que o Gustavo Grossi fez estava certo e nem tudo que ele fez estava errado. E se o cara não tiver humildade para reconhecer que tu tem que, às vezes, mudar um pouco a rota do teu percurso... Isso faz parte, porque o presidente lá, o Conselho de Gestão, entendia, né, que tinha que ser um perfil um pouco diferente para esse novo ciclo. É só isso. E aí as pessoas fazem crise hoje, né? Tu fala cancelamento e crise num troço que é simples, cara. O clube entendeu que era o momento de trocar um pouco o perfil, nada além. Tá, mas tudo que ele fez vai ser abandonado? Claro que não. Ninguém é burro, né, mano? Ninguém é burro. As pessoas passam e o clube fica. Saiu o Gustavo, entrou o Jorge. Amanhã vai sair o Jorge e vai entrar outro. Amanhã vai sair o Milano e vai entrar outro. E faz parte do processo. Mas assim, não vai mudar da água pro vinho em 1, 2 meses. O método tá ali, tu tem que ir evoluindo o método e ninguém vai passar por cima desse penso, desse conteúdo que está sendo criado. Isso dá, de certa forma, uma segurança administrativa para que tu possa estar evoluindo, né? Porque nós precisamos evoluir a base. Eu sou um cara que entendo que cada vez mais esse dinheiro da SAF está entrando porque a gente está internacionalizando o futebol brasileiro. E que é importantíssimo, porque sempre foi visto como um produto de consumo interno e os próprios movimentos das grandes players de comunicação no planeta estão dizendo que é um campeonato competitivo, vale a pena, vamos fazer as ligas, etc. Então a gente tem liga, a gente tem SAF, a gente tem isso. Agora, vamos dizer, o Inter hoje tem um dos maiores patrimônios do futebol brasileiro. Tem. Tá certo? O Inter tem uma capacidade gigantesca nesse sentido. Pô, ali o Beira-Rio, a nossa história, o patrimônio do Inter é um negócio que poucos clubes no planeta têm. Tem. Tá certo? Agora tu imagina, vamos dizer que isso vale 2 bilhões de dólares, tá? Se tu faz um CT, se tu começa a bombar, porque esse dinheiro tá vindo para quê? Para olhar para esse mercado internacional e para formar jogador. Então, se tu cria e potencializa a base, então, assim, para mim, olhando para o futuro, cara, o foco do Internacional teria que ser a potencialização da base numa magnitude, porque aí esses 2 bilhões vão virar 5 bi. É isso, cara. Então, assim, e outra, o Inter nunca vai virar SAF, o Grêmio nunca vai virar SAF. Não sei, cara. Eu não sei se isso vai acontecer. Acho que o modelo que vai ser construído um dia é que nós não percamos o controle. E tem vários modelos de fazer. Agora, nós temos que estar preparados para isso e também que entender que o nosso valuation, o nosso valor de mercado, ele vai dobrar, triplicar quando a gente tiver uma base muito mais estruturada e com muito mais investimento. Nós mesmos fomos criados, sabendo? Não, clube de futebol dá déficit. E se tu não vender um jogador por ano, tu vai ter prejuízo. E aí, lá em 2000 e pouco, eu dizia no conselho, gente, tu não tem como tirar dinheiro do futebol, 10% do futebol e botar direto na base. Só que se tu tirar 1% do futebol, tu tá aumentando, do profissional por ano, em 10 anos, tu está aumentando em 10% o investimento na base. Se tu for 90-10. Perfeito. Então, em 10 anos, tu te adequa, só que ao mesmo tempo, todo esse investimento que tu vai fazer na base vai te gerar muito mais jogador para que tu não precise, inclusive, investir tanto no futebol profissional. Isso é política de Estado e não de governo. Exato. E é o que falta, né? O clube, acho que tem que amadurecer nisso de pensar em políticas a longo prazo, né? E se depender de mim, cara,
se tem um cara que briga, no bom sentido, internamente, para que a Briga gente... no bom sentido, vindo da boca do Milan, né? Tu sabe que eu Aquele tá incomodo. bonzinho, aquele Sabe tá que eu bonzinho. incomodo, Aquele mano. tá bonzinho, Sabe que eu, né? Tamo- sabe que eu vai lá, incomodo, pra sabe que eu cima de mim. incomodo. Eu sou chato, eu reclamo, eu falo. Mas tu é um cara legal, meu. Quem mas- te conhece não gosta de ti, não tem isso. É da natureza. Eu já sou um cara mais de diálogo, eu sou um cara mais queridão, sou um cara que gosta de seduzir as pessoas por isso e de querer tentar trazer o melhor das pessoas. E vou te dizer que às vezes é muito difícil, porque as pessoas não entendem essa boa vontade. Ou elas entendem como estratégico, ou elas entendem como fraqueza, ou elas entendem como ingenuidade. E, sinceramente, eu tô cagando e andando. Eu não vou mudar o meu jeito de ser, porque eu acredito muito no futebol 2.0, na indústria 2.0, na política 2.0, de tu ter diálogo, de tu criar um ambiente como o Google, como o Facebook, onde as pessoas têm mais espaço, onde a gente tem uma leveza maior, sem deixar de cobrar, sem deixar de ter meta, sem deixar de se organizar para construir isso. Eu prefiro que as pessoas internamente fiquem chateadas comigo por eu dizer o que eu penso, né, para elas, do que eu dizer pelas costas, né? Mas a gente Né? daí é uma boa dupla. Eu brigadinho bonzinho, tu brigadinho malvado. Porque tu tá lá. Porque no fim do dia, mano, quem paga a conta somos nós da parte política. Porque também tem uma coisa que no futebol acontece. Quando dá certo, o mérito é do treinador. executivo. É sempre dos outros. Quando dá errado, é sempre do político. Sim. Né? Isso é cultura Boa. do futebol. Quando dá certo, o mérito é do executivo, dos profissionais. Quando dá errado, a culpa é do político. E, cara, na verdade, todo mundo tem mérito quando dá certo e todo mundo é culpado quando dá errado. Cada um na sua responsabilidade. Então, às vezes, as coisas são mais simples do que parecem. E a gente tem uma cultura, ainda mais hoje, nos dias que a gente vive, nós precisamos achar um culpado. Uma cabeça eu tenho que botar prêmio sempre, em qualquer coisa. E às vezes a coisa não é tão assim, sabe? A gente tem que aprender a dividir responsabilidades, cobrar. E eu sou um cara que eu sei que eu cobro. As pessoas que estão comigo lá na base, conosco no dia a dia, sabem que a gente cobra. Mas, cara, o ambiente tem que ser bom. Aí eu concordo contigo. E eu penso que isso hoje a gente consegue fazer. Num ambiente de harmonia, trazer as pessoas para mostrar, olha, isso aqui que nós vamos fazer por causa disso, disso, disso e disso. Tá todo mundo a par, vamos discutir o como, tu pensa de um jeito, eu penso outro, vamos chegar num consenso de como que a gente pode fazer a coisa acontecer, vamos conversar. E é isso que a gente tem feito, cara. E eu tenho convicção de que o que a gente está fazendo, nós vamos ter resultado, nós vamos entregar mais do que a gente está entregando, porque, cara, as pessoas que estão envolvidas no processo são pessoas que têm muita qualidade, não tenho dúvida disso. O Miranda foi um cara importante para essa reestruturação administrativa e da base do Inter. O Fernando Carvalho, com todo o conhecimento dele, lapidou isso e criou um conceito muito interessante, que era de entender o potencial técnico de uma categoria e buscar valores fora do clube, né, no sentido de, eu não tenho um meia esquerda para esse time aqui que é bom pra caramba. Eu vou buscar o melhor do Brasil de 16, 17 anos e vou trazer para cá para que ele entenda o DNA do clube, para que ele entenda como funciona e para que não gere uma disputa interna. Daqui a pouco tu tem um baita de um camisa 9 no elenco, tu não vai trazer outro para os caras brigarem e ter confusão, assim. Isso deu muito certo. O Inter revelou muitos jogadores, seja no começo com o Miranda, depois com o Carvalho. O próprio Romildo, quando assume o Grêmio, se espelha muito nesse modelo, e daí a gente vê assim, muito do que deu certo na base em termos de valor. Foram jogadores que vieram já maturados com 16, 17 anos. Assim. O próprio Inter, a gente tem aí no Oscar, que aí já veio mais tarde, Praxedes, Yuri Alberto, o próprio Maurício, que foram negócios de ocasião que funcionaram e que facilitaram. Como é que está essa rede hoje de comunicação, de olheiros, olhando o mercado? Está cada vez mais difícil pela internet? É o algoritmo que faz isso? Como é que está funcionando isso hoje dentro do Inter? Porque eu acho que isso é fundamental. Cara, isso é um dos nossos calcanhares de Aquiles, como a gente fala, porque, nossa, que eu digo dos clubes, não é do Inter, sim, tá? Porque recentemente aí deu rolo com um menino do Corinthians, que com acho que 10, 11 anos já tinham oferecido 200 mil de luvas para a família e mais 15 mil por mês. Nesse nível a coisa. Então, calma, vamos com calma, né? O que a gente tem feito, cara? Nós temos uma rede de observadores,
né, em vários pontos do Brasil. Temos um coordenador de captação, né, que faz esse trabalho. Tá? E agora a gente já está lá com um plano desse plano inicial, depois um plano para o segundo ano e um plano para o terceiro ano, em termos de expansão dessa rede de observadores. Mas hoje é tudo integrado, mano. É muito importante a gente ter parcerias estratégicas com escolinhas, por exemplo, ou com projetos em todo o Brasil. Né? Tem um projeto do fulano de tal, vamos lá conhecer o projeto, o cara que tem uma escolinha com tantos alunos. Pô, essa é uma forma de captar. Então, tu vai ter que ter um observador que vai lá, vai participar do dia a dia para entender. Então, tu tem essa rede que vai trabalhar esses projetos que a gente chama com parcerias. Além disso, esse cara, ele tem que ir nos campeonatos. Da categoria sub-20 lá no interior do Paraná, ou numa série C, para ver se tem jogador em idade sub-20, sub-17, não importa, jogando, para ver como é que é. Então, tu tem várias formas de captar. Em paralelo a isso, tem toda a questão dos vídeos hoje que tu pega, né? Que eles recebem, analisam e vão olhando, fazendo os filtros iniciais para ver onde é que tu vai, para que lado que tu vai correr. Só que o que as pessoas também às vezes não sabem é que no mercado de base hoje, via de regra, moleque de 15, 16 anos para cima, hoje a gente tem que pagar. É que nem tu trazer um jogador profissional. Então, tu vai lá pagar 300 mil, 500 mil, 1 milhão, não importa. Os clubes hoje, nós já tentamos esse ano trazer jogadores de um determinado clube e eles falam, não, aqui se não pagar tanto não vai levar. Não, mas é que quem sabe, porque é o Inter. Não quero saber. Ou tu vai me pagar ou o guri vai ficar aqui. Então, hoje o mercado também mudou. O mercado de base não é mais como é que era antes. Eu vi um guri lá num time, num jogo, num campeonato, amador, inclusive. Gostei. Tem empresário? Não tem? Vamos lá fazer uma semana de teste lá conosco? Vamos, traz o guri. Bom, o Inter vai ficar com 80%, com 90%, não importa quantos por cento vai ficar do guri, e parte do moleque ou do empresário dele. Tá bem, paga o salário e vida que segue. Agora não. Agora ele não vem mais só pelo salário ou por um percentual dos direitos econômicos dele. Ele vem... Isso é muito pelo mercado internacional, né? Que está olhando e valorizando muito esse jogador de 18 anos, né? Hoje o de 18 anos que acontece, ele vale mais do que o de 21, 22. Né? Sim, mas hoje é interno. Imagina, tu vai buscar um guri de 16 anos no interior do Paraná, tu tem que pagar, mano. Sim. E aí tu tem que ter poder de investimento. E aí que começa... Cara, no fim tudo é dinheiro, não adianta. É investimento que tu vai fazer. E o clube tem que decidir o que ele quer fazer, né? Designar suas prioridades. Isso. E isso a gente já está trabalhando internamente para ter, para já botar na nossa política anual uma verba X para contratações. Nós vamos ter que botar, entendeu? Nós não vamos poder, nós não vamos ter, se a gente quer competir, tem que ter para base e tem que ter para contratar um alemão da vida. Perfeito. Né? Que é tu tem que ter uma cota de aposta ali, trazer 2, 3 jogadores mais baratos que tu tá vendo ali para dizer, vamos dar oportunidade. Isso. Mas na base, hoje, jogador o Fabrício foi isso por necessidade, né? Pô, tá aí, Sim. Tá bem no gol e tudo. É verdade. Não, e hoje é isso. Então, tu tem que olhar, tu olha por vários ângulos esse moleque presencialmente, por vídeo, enfim, por indicação, por um monte de coisa. Mas em alguns casos ainda tu vai ter que investir, tu vai ter que pagar para trazer. Então tu tem que ter uma política um pouco mais arrojada. E isso requer investimento. Conta comigo. E aí... Pra sensibilizar os homens lá. E aí o Milano fica lá, rádio, bate na porta, enche o saco, eles, não te aguento mais. Aí tu vai ser o brigadiano bonzinho, eu vou ser um né? Mas é assim, cara, é assim. Em relação aos olheiros, quem olhava de fora, a própria contratação do Gustavo Grossi, ela te vislumbrava que, bom, esse cara vai ampliar a nossa rede de contatos em nível de América Latina, né? Isso é um legado hoje? Ampliou isso? Ou essa relação hoje desse mercado da América Latina está mais ligado ao Kudê, que conhece muito bem esse mercado? Não, claro que fica, porque quem faz o contato é o clube, quem traz. Então a gente trouxe alguns jogadores equatorianos, trouxemos colombianos, trouxemos alguns jogadores argentinos, a gente trouxe jogadores aí de várias idades, né, de alguns países da América do Sul. Trouxemos, né? Acho que isso é importante também, porque como a gente está olhando para o todo... É difícil para esse moleque se adaptar. Eles sofrem um pouquinho. Principalmente
quem tá mais acima. Um equatoriano, um colombiano, um Sim, o peruano. povo do Pampa aqui é carne, O argentino chimarrão, é mais fácil. né? Até o clima, né? Então eles sofrem um pouquinho para se adaptar. A gente também tem que ter paciência, né? Mas sim, cara, não tenho dúvida de que isso ajuda, né, a abrir as portas do clube para esse mercado de base de maneira internacional. E também o que é importante a gente tem que fazer, mano, é participar de torneios fora do Brasil. Sim. Isso também é importante, seja na América Latina, seja na América do Norte, seja na Europa, né? Entendeu? Temos que fazer. O mercado árabe também, às vezes, tem campeonato lá, a gente vai ter que começar a ter uma verba destinada para isso, né? Última pergunta. A indústria de extremos, provocada pelo jeito que o futebol europeu é jogado hoje em nível de clube, não está atrofiando a magia do futebol brasileiro? Essa é uma discussão mais filosófica, eu diria, né? Mas eu concordo contigo. O que mais nos preocupa hoje, cara, falando aí, puxando para a base essa discussão, é que o nosso grande diferencial em termos de Brasil para o resto do mundo sempre foi a criatividade, sempre foi o improviso, né? E hoje o que a gente tem que ter cuidado na base é para não formar robô, porque a gente tem falado muito sobre isso, né? Porque são discussões que os clubes travam internamente. Não ser um Cristiano Ronaldo, né? Daí tá bom. Tem as exceções, né? Claro. Mas tu não pode pegar um moleque, botar ele na extrema e dizer tu vai ficar em cima da linha o tempo inteiro, correndo atrás do lateral. Cara, se tu olhar os jogadores hoje das grandes ligas do mundo, normalmente eles fazem mais de uma função. Pode ver. O cara joga de primeira, de segunda, de terceiro no meio campo. Ele joga de extrema, mas ele joga por dentro. Tu começa a olhar os grandes nomes das ligas, eles fazem mais de uma função. O que eu penso que é o nosso desafio no Brasil? Que é o correr certo e dar intensidade. Né? É o que nós temos que fazer no Brasil. Nós temos uma peculiaridade, que é cultural, nossa, que é o improviso, que é o drible, que é um contra um. Nós não podemos perder isso, porque ao fim e ao cabo, as grandes ligas gostam disso. Elas compram esse tipo de jogador. Se a gente começar a só formar jogador robotizado, eles vão começar a pegar os deles lá. Não, a gente não tem mais serventia. Claro. Isso é a minha visão, pelo menos. Estou divagando aqui, mas o que eu vejo, cara, é que a gente tem um grande desafio de formar, de voltar a formar a camisa 10, de voltar a formar caras que têm o dom de saber jogar. O 8 que joga de cabeça erguida e pisa na área, né? O 5, né? E que conseguem entregar, além do jogo, a intensidade que o jogo que ele requer, a marcação, a velocidade, o comprometimento com o teu coleguinha, né? Eu acho que esse é o desafio. Me preocupa muito, muito, esse movimento que a gente vê no futebol brasileiro, da gente querer robotizar os processos e esses atletas, sabe? Eu acho que isso não vai fazer bem para nós. Nós temos que repensar isso e fazer como que a gente pode extrair desse moleque o máximo que ele tem para dar sem perder a nossa essência. Sem perder a nossa essência. Vamos pegar o Alan Patrick. É um 10 clássico. Né? Nós temos que formar 10, cara. Nós temos que formar a camisa 10. Quantos 10 nós já tivemos na história, né, mano? E nós não podemos só formar extrema. Também devemos formar extrema. Nós temos que formar volante. Nós temos que formar todo mundo, na verdade. Lateral, mano, né? Lateral é outra briga no Brasil, né? Então a gente tem que, acho que discutir muito isso do fundamento do menino, mas com a essência brasileira, cara. Nós temos que ter o nosso tempero. Porque a gente tem uma mania aqui na América do Sul, né? Só copiar os europeus, né? E aí a gente acha que copiar vai dar certo. Nós temos que adaptar para nossa realidade. Libertadores com final única, as coisas que não cabe aqui, né? Tô te dando um exemplo que a gente quer copiar tudo. Sim. Tem coisa que não precisa copiar, adapta, cara. Adapta pra tua realidade. Eu penso que dentro de campo, em base, nós temos que ter esse cuidado de não matar a essência do nosso futebol, que é essa questão da criatividade do moleque.
Porque o brasileiro é criativo, né, mano? Vamos combinar pra tudo. Criativo, resiliente e tudo mais. Alemão, baita papo, muito obrigado. Aqui, ó, ganhei uma camisa aqui ainda, ó. Pô, muito obrigado. Nada, Vou que guardar isso, com um carinho. regalo Já tô pro entrando na GG. Aí, viu? Ó. Regalo pro cara, amigo. Obrigado, O irmão. homem tá Sempre fininho. um prazer. Conta Tamo à comigo nessa disposição. luta. A base, ela é, para mim, ela tem que ser prioridade. É uma honra pra Precisamos. gente estar aqui. Acho que foi, pô, muito didático o nosso papo aí para que o torcedor colorado entenda o que está acontecendo e se sensibilize para ajudar, para propor, e o caminho é esse. E é isso, nosso objetivo aqui é enaltecer o Inter acima de tudo. Então, pô, um prazer mesmo de ter aqui. Muito obrigado. Não deixa de seguir, de multiplicar, TikTok, todas as redes aí, YouTube, Instagram, que são as que a gente mais atua. Mas, acima de tudo, muito obrigado, KTO. Muito obrigado, Milano. Sempre um prazer. Daqui a pouco tem mais, galera. Valeu. Grande presença.